Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de você, do tempo que você tem para acompanhar o nosso curso, né? Quero explicar já de imediato que essa disciplina Educação, Estado e Poder, nesse módulo remoto, né? Ao contrário dos encontros presenciais, será distribuída em 8 aulas, 8 encontros. Esse primeiro vídeo aqui é da apresentação, um pouco dos objetivos, dos temas. De fato é só um pouquinho do que a gente vai ver. Eu farei também um pequeno vídeo para cada aula, para cada encontro, e também um texto que o acompanha, com referência bibliográfica, né, evidente, de modo que nos encontros lá pelo Meet a gente já tenha uma visão prévia, né? E você já tenha pelo menos uma tomada inicial dos temas que a gente deve aprofundar lá com os nossos debates e com os nossos convidados. Ao contrário do presencial também, de modo remoto, talvez essa seja a única vantagem, a gente consegue contar com a colaboração de pessoas externas de outras regiões, de outros estados, de outros países, né? Enfim, então é por isso que nos encontros do Meet a gente vai ter uma diversidade um pouquinho maior de participação, né? De modo que também não fique uma aula meramente expositiva, mas que desde o começo a gente tenha por hábito realmente criar esse movimento interno, né, com várias posições ou abordagens sobre o tema, tá bem? Então, se vocês me acompanharem, eu vou aqui um pouquinho pela apresentação, metodologia bem básica, o corpus teórico também é muito incipiente, digamos, né? Mas que já dá uma ideia, e um pouco dos nossos objetivos. E também, como eu procuro fazer sempre, nas lives, nos cursos de extensão, nós terminamos um agora em setembro de 2020. Eu faço um pequeno roteiro e procuro seguir esse roteiro, porque a gente guarda propriedades, né, no texto e evita ficar procurando na memória alguma expressão, alguma ideia que fugiu, ok? Então eu vou seguir esse roteirinho. Esta disciplina, Educação, Estado e Poder, tem grandes objetivos e desafios, pois tem, desde a origem de sua formulação, a ambição de reunir grandes áreas e ciências das chamadas humanidades, a fim de convergirem em uma rota analítica, conceitual, ontológica e crítica. Assim, com boa vontade e energia de todos, né? Ainda mais agora nesse tempo de pandemia, de caos político, de isolamento, de negacionismo, nós conseguiremos, tenho esta fé, digamos, fé na ciência, nós conseguiremos manter o foco em torno de uma prospecção teleológica do tema, qual seja educação, Estado e poder. Teremos, preliminarmente, um pouco de teorias do Estado, ciência política e direito constitucional, mas é um conjunto bem basilar. Em prosseguimento, desenvolveremos alguns recortes com o que se denomina de educação política ou educação para o poder, tendo em conta aqui a ideia subjacente da soberania popular, né? Então, para tanto, nós escolhemos uma metodologia um pouco diferenciada, uma vez que serão apenas 8 encontros, tirando esta breve apresentação, né? Teremos a esperança, e temos, desde já, a esperança de um amanhã melhor, um telos da teleologia. Porém, nosso caminho será do presente ao passado e, portanto, de certa forma, do concreto ao teórico, e não o contrário, né, como normalmente se faz.
Sabe-se que todas e todos têm suas visões de mundo, pareceres acerca da realidade, conceitos e preconceitos, ideologias e mapas conceituais. No entanto, se partirmos do chamado realismo político, que é, em essência, o presente no seu formato político mais pragmático, no nosso caso, o jeitinho brasileiro, toma lá da cá e etc., conheceremos de antemão outras perspectivas que talvez não estejamos assim tão acostumados. Daí que, logo de início, a realidade presente, prosaica e efêmera nos desafiará em alguns pensamentos, práticas e conceituações a que nós estamos ou estávamos habituados. A primeira descoberta nesse caso, e já antecipando um pouco o que virá ao longo dos 8 encontros, é que a realidade posta pela modernidade tardia, este é um conceito de um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens. É uma realidade mais perene, com ligações de continuidade, do que propriamente efêmera e passageira. A gente vai ver alguns exemplos ao longo das aulas, né? A sobrevida do Estado, também denominado poder político, é um exemplo claro e caro dessa ideia de modernidade tardia, que venha deixando marcas, rastros, digamos, e que nós no presente continuamos a seguir. A própria figura do Estado é um exemplo muito especial. Bem como a ocorrência de formas de exercício do poder que julgávamos enterradas nos escombros da história. Fascismo, golpe de Estado, autocracia, supremacia branca, racismo, negacionismo e tantas formas inadequadas de poder autocrático, ou seja, autoritário ao extremo. A educação projetada desde o poder de 2018, por exemplo, inclina-se a separar meninos e meninas em cores que correspondem à submissão ao status quo, no que se projeta em machismo, racismo e elitismo, sobretudo para quem veste rosa, né? Não por acaso, sob o patriarcalismo, azul e rosa significam poder de mando ou ausência dele, a partir dos hábitos, métodos e planejamentos das séries iniciais. Isso explica ou se aplica não somente ao retrocesso social que nós vivemos diuturnamente em 2020, ou desde 2016, como também destaca uma gravíssima violação da Constituição Federal de 88, posto que o substrato humanista da Constituição de 88 é precisamente o princípio do não retrocesso social, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Com isto ainda conseguimos entender de que modo a modernidade é tardia para nós, brasileiros e brasileiras. É uma modernidade que chega atrasada, não só na Semana de Arte Moderna de 22, mas também em 2020, né, dado o nível de retrocesso que a gente observa. O ministro da Educação, por exemplo, e o atual, chegou a falar em uso de palmatória para crianças, né? Há um vídeo, acho que de 2018. Bom, então vamos lá. Apresentamos agora um breve resumo do que esperamos para cada um dos encontros, lembrando que essas indicações bibliográficas, os próprios temas propostos e as suas provocações sempre sofrerão acréscimos, novos estímulos, e não uma obrigação funcional, adicional, meramente formal. Exatamente porque são um microdécimo recortado da realidade de cada um, de cada uma de nós todos. Esse nós, que nem sempre é o outro, quase sempre é um si, para si, uma mesmice, é o sujeito que nós denominaremos de homem médio em sua vida comum, ou seja, praticamente todos nós. As aulas, portanto, são assim divididas. Primeira, apresentar os contornos da teoria do Estado no século XXI. Lembram-se? Do presente para o passado.
Observar as formas disruptivas de poder prevalecentes no século XXI ou em 2020. Atentar para a importância de uma educação para o poder, sim, mas com atenção especial para a ideia de soberania popular. Compreender os objetivos das teorias do Estado. Digo teorias porque há inúmeras formas de se avaliar, mais à esquerda, mais à direita, liberal, democrática, republicana, etc. Ou até autoritária. Reler as bases do Estado contemporâneo, mas desde o século XX. Então já estamos dando um passinho atrás. Ler conteúdos da Constituição de 88, com destaque para os artigos 205 e 206, que todo mundo conhece super bem, que são os artigos da educação, mas a gente vai trazer algumas polêmicas. E quando eu digo Constituição de 88, também é o século XX, né? Porque ela é de 1988. Debater alguns clássicos da educação política. Alguns, porque é uma enormidade. A gente vai tentar se concentrar um pouquinho em Paulo Freire, Adorno, Mésaros, próprio Saviani e outros. Por fim, propugnar por uma teoria política que resguarde os direitos fundamentais e o princípio democrático. Isto a gente observa, evidentemente, em alguns aspectos, em alguns contornos da própria Constituição de 88. Então a gente vai reler, digamos, uma parcela dessa Constituição, sempre tendo em conta aquela ideia de educação para o poder, a soberania popular e uma educação política de forma crítica, né? A fundamentar essa soberania popular. A também chamada Teoria Geral do Estado, aqui é um exemplo do professor da USP, da Faculdade de Direito, Dalmo Dall'Are, Teoria Geral do Estado. Ou no plural, como nós preferimos, Teorias do Estado, tem um livro assim também, com atenção para o fato de que os autores têm visões de mundo ou ideologias diferenciadas, em 2020, e mais precisamente desde o século passado, tem grandes desafios teóricos. A gente vai observar alguns. Há uma infinitude de variáveis, instituições ou institucionais, ou agindo contra as instituições, e leituras que aplicam críticas mais à esquerda ou mais à direita. Na verdade, falar de Estado, desde que surgiu, exige que se mergulhe em um cipoal, sem dúvida. É inesgotável esse tema, mas nós teremos um auxílio inestimável do nosso patrão da educação, Paulo Freire. Obrigado, até o próximo, que já será a primeira aula.